Olá, boa noite a todas. Meu nome é Érica Leite. Nós estamos aí no projeto Débora, sobre a coordenadoria da Débora Pinhata. É um prazer estar com todas vocês. Eu saúdo a todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e também saúdo as mães que são surdas. O meu sinal é assim, por causa do tamanhão do meu olho. Todas são muito bem-vindas. Vamos lá, nós estamos aqui com o estudo e eu queria hoje começar diferente, eu queria começar orando com vocês. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, nós separamos este momento para estarmos meditando um pouquinho na tua palavra. Que o Senhor possa falar de forma certeira aos nossos corações, pois sabemos que todas nós que estamos aqui, o Senhor tem algo para nós. Ministra que nós possamos estar bem atentas à tua palavra e ao discernir, ó Pai, através do teu Espírito Santo. Abençoa os nossos filhos, abençoa os filhos que são nossos, os jovens, Senhor, aqueles que são filhos adotivos, as crianças hoje, ó Pai, nesse mundo tão perdido, tão perturbado, abençoa, protege, Senhor, traz luz, ó Pai, nas escolas, em nome de Jesus, Senhor, seja com cada um deles. Amém. Então vamos lá. A gente está estudando este livro aqui. Quando eu ponho esse negócio, não aparece muito bem, né? Aqui, ó. Mentiras, mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. É o nome do livro. Nós estamos no terceiro capítulo. E o terceiro capítulo, ele vai falar um pouquinho. Hoje eu fiz de forma diferente, que eu sempre passo aqui para vocês. Eu falei assim, hoje eu queria fazer de forma diferente. Eu não sei se a Selma tá, se tá eu e a Selma, como é que tá? Porque daí fica, para elas verem, né? Fica muito bom. Para mim tá aparecendo todo mundo junto. E o terceiro capítulo, ele fala a respeito das mentiras em que as mulheres acreditam sobre o pecado. Ela começa esse capítulo falando que uma vez uma mãe, ela deu para uma criança de 7 anos uma cobra de estimação. E aí, quando essa criança fez 15 anos, virou um adolescente, a cobra picou esse menino e o menino acabou morrendo. Então, ela acaba discorrendo, né, o começo desse capítulo, falando o quê? O pecado é igualzinho. Ele vem de forma muito sutil, parece amigo, parece algo bonzinho que está ali do nosso lado, mas que num dado momento ele vem e ele nos pica e a gente acaba morrendo. Ela fala a respeito da natureza da cobra, é a mesma da natureza do pecado. Ela é mortal, né? E o pecado, ele vem para nos destruir mesmo. E ela começa falando também a respeito de que Satanás, ele, no começo de tudo, ele plantou uma dúvida no coração de Eva. E aí é essa mesma dúvida que ele vem e ele tenta plantar no nosso coração. Para mencionar o quê? Que o pecado não faz tão mal, Deus vai me perdoar, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, em Gênesis 3:4 menciona que Satanás plantou uma dúvida no coração da Eva, dizendo que ela não morreria, que ela podia comer daquele fruto. E ela acabou desobedecendo, né? E aí, esse capítulo, ele fala, começa um tópico que diz assim: posso pecar e não ser punida. E muitas vezes a gente vai achando isso, né? Ah, não vou ser punida, né? E a gente, sem perceber, a gente vai se deixando enganar e a gente vai pecando de forma muito sutil, muito sutil. E a gente se esquece, né, que tudo que a gente semeia, a gente acaba colhendo, né? As escolhas que nós fazemos, todas elas têm consequência, todas. Elas não saem ilesas da nossa vida. E às vezes a gente vai indo no automático e a gente se esquece, né? E aí ela dá o exemplo de que é como se fosse aquela segunda sobremesa que a gente vai comendo, né? A gente fala, ah, não, não tem problema, ai, deixa eu repetir, ai, é só hoje. E a gente vai indo, quando a gente vê, a gente repete, só que daí amanhã vem uma outra sobremesa gostosa e a gente pega e a gente repete de novo
E assim vai indo de pouquinho, 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 né? Nós vamos deixando acreditar, né? Que aquele pouquinho não vai me engordar, mas é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho é o que me faz engordar, né? Então ela fala que o pecado é dessa mesma forma. E aí ela vem falando também a respeito das amizades, né? As amizades, os livros, as revistas, os filmes que às vezes a gente vai assistindo, vai tornando o quê? A nossa consciência insensível. E a gente vai desenvolvendo uma tolerância ao pecado. Vai se tornando tudo muito comum para nós, né? E aí nós estamos o quê? Aumentando o nosso apetite pelo pecado e diminuindo a fome pela santidade. Então ela fala que o quê? Nós devemos ter muito cuidado, porque isso tudo vai acontecendo de uma forma muito sutil. Eu, nos outros estudos, já até mencionei um pouquinho, falando, né, que às vezes tem filmes que a gente assiste que são assim, a gente fica deslumbrada, né? Mas é um filme que por trás tem todo, foram pessoas que fizeram aquele filme que tem todo um pacto ali, às vezes, com Satanás, que é realmente para ludibriar a nossa mente. Então, que a gente deve tomar muito cuidado, porque a gente vai abrindo brechas, brechas dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro da nossa família, né? E a gente vai o quê? Erguendo uma barreira em relação à comunhão que nós devemos ter com Deus. E então ela fala que a gente tem que tomar muito, muito cuidado, né? Com tudo aquilo que nós estamos vendo, com tudo aquilo que nós estamos ouvindo, porque às vezes vai aumentando a probabilidade dos nossos filhos, dos nossos netos também viverem uma vida profana e imoral, né? Que tudo aquilo a gente vai ensinando, vai mostrando, né, para eles ali dentro de casa. Ela fala também que o pecado às vezes a gente acaba guardando rancor, né? A gente tem o pecado de aguardar rancor contra alguém que nos ofendeu, ignorando o fato de que esse pecado, né, eu guardar rancor e a falta de perdão não agrada a Deus e isso traz morte para a minha vida, né? Ela elenca que o quê? Quando a gente não perdoa, a gente vai destruindo a nossa capacidade de pensar e de se relacionar com aquela pessoa, né? As nossas dores, as nossas emoções, elas vêm através dessas dores. Quando a gente às vezes não perdoa alguém e às vezes a gente vai indo, a gente fica, né? Vocês já perceberam que às vezes a gente fica assim com o corpo parece que está pesado e a gente vai sentindo dores e a gente vai no médico, o médico fala, olha, você fez exames aqui, não tem nada. E a gente vai ver, às vezes é uma falta de perdão, às vezes é um pecado que às vezes a gente está insistindo, né? E aquilo vai se tornando difícil, às vezes, a convivência com outras pessoas, porque a gente não perdoa e a gente vai se tornando pessoas amargas. Então, ela fala para a gente tomar muito cuidado, para a gente colocar o nosso coração sempre ali em xeque diante do Senhor, para que Ele olhe, para mostrar para a gente se a gente não está com falta de perdão em alguma questão. Ela fala também a respeito de, para a gente tomar muito cuidado, aqueles homens gentis, né, que às vezes a gente encontra, seja na academia, seja em algum curso que a gente faz, seja no nosso trabalho, né? Então ela fala assim, às vezes a gente encontra, sei lá, alguém, a gente está em algum perfil aí de rede social e aí vem algum homem falar com a gente, ela fala que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mulheres que se permitem, às vezes, conversar com outros homens. Por quê? Porque também é um pecado que ele entra de forma muito sutil, né? Às vezes a gente olha e a gente acaba se enganando e dizendo assim, né? Olha, nós estamos plantando sementes de infidelidade, né? Em relação ao nosso relacionamento, em relação às nossas emoções, mas a gente vai pensando, mas não tem problema nada, nenhum falar com essa pessoa, com esse homem. Ah, ele é tão gentil, tão bacana. Ah, meu marido também, sabe? Sai, entra dentro de casa, às vezes nem me percebe, sabe? E aí vai se permitindo, e aí pega essa questão do marido, às vezes, está muito focado no trabalho e não está focando nela, e entra como uma desculpa, se sabotando. Então, ela fala que é muito problemático, né? Então, estamos tornando impossível que o nosso próprio marido nos agrade, porque a realidade não tem como competir com a fantasia. Ela fala isso no livro. Muitas vezes a gente vai olhando
para o homem que está ali no nosso trabalho e fala, ah, ele é todo educado, né? E só que assim, é algo que eu estou fantasiando, né? É irreal. Aquilo que está em casa é o real. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Ela fala também a respeito de Satanás, que ele vem distorcendo a palavra de Deus. Ele vem mencionando o quê? Que às vezes, não tem problema nenhum eu cometer tal pecado, eu ir em tal festa, né? E hoje em dia a gente tem, cada dia mais a gente vê que nas festas estão. Hoje as festas que a gente vai, às vezes não dá nem para diferir, né? Uma festa de cristão e uma festa de pessoas que não são cristãs, né? Porque as pessoas têm falado muito, até as festas de 15 anos, né? Que hoje em dia tem muita balada, essas coisas, né? Por quê? Porque a gente vai, não tem problema nenhum, você sabe, né? A juventude, os adolescentes, eles gostam, a gente precisa também agradar. E fica de uma forma muito sutil, mostrando que o quê? Que eu preciso ter aquele tipo de música para ser divertido, né? Então, o Satanás, ele vem, ele distorce, ele fala o quê? Que, o pecado é irrelevante, atende à minha necessidade, mas eu não vou cometer sempre, sabe? Essa coisa que também é inevitável eu não praticar esse tipo de coisa, sabe? É tão inocente, imagina um pecadinho tão inocente, né? Divertido, pelo menos eu estou me divertindo, eu estou curtindo, depois eu volto para a igreja. Então, assim, ela vai falando, né, que a gente vai se enganando. E ela menciona aqui dizendo assim, ó, a verdade é que o pecado é perigoso, mortal e destrutivo. A verdade é que nós vamos colher o que nós semeamos. Nós vamos ter consequência e nós vamos nos queimar com o pecado. Ela fala a respeito dos prazeres, né, que o pecado nos traz, né, e, e às vezes, se você for parar para pensar, se a pessoa está distante de Deus, o pecado acaba saciando, sim, o seu coração, né? E a pessoa que ela está em comunhão com o Senhor, quando ela está pecando, o Espírito Santo vai sinalizar na sua mente e ela vai se sentir envergonhada, né, de estar fazendo tal coisa. Mas a pessoa que está distante já de Deus, aquilo ali, ela já tem abrido brecha na sua casa, na sua família, ela já não sente mais a diferença. Fica como se fosse algo comum para a vida dela, né? Mas o pecado rouba a nossa alegria, ele tira a confiança, né, que nós temos perante Deus e as pessoas também confiar na gente, né? O pecado nos traz culpa, ele dá vantagens a Satanás, né? A gente fica aí meio que dialogando com Satanás. Ele quebra a comunhão com Deus, ele produz medo e nos faz escravos. Cada dia mais nós vamos nos tornando escravos. Então, as consequências de nossos pecados não são vistas até meses ou anos depois. Às vezes, elas não aparecem, mas vão aparecer na próxima geração. Algumas consequências vão indo e vão sendo adiadas até que estejamos diante de Deus, sentado no trono de julgamento. É por isso que nós devemos fugir do pecado. Porque às vezes a gente não sabe, porque às vezes um neto, né, ele começa a falar, ela fala muito disso, que às vezes um neto faz tal coisa. Às vezes lá atrás dele tem uma descendência que, que, que praticava algum tipo de pecado e a descendência seguiu e a maldição, digamos assim, né, cai sobre a vida daquela pessoa. Então nós devemos ter muito cuidado. Ela fala também, né, que um outro tópico que ela fala assim, meu pecado não é tão mal assim, né? Deus disse, não coma, e Eva disse, vou comer. E às vezes a gente não tem discernimento, né? A gente acha que Deus fala, não vá. Às vezes Deus fala, não fale tais coisas. E a gente é como se fosse Eva, vou falar, eu vou em tal lugar, não tem problema nenhum, né? Eu vou usar tal roupa, vou falar tipos de palavra que não agradam. E ali eu vou indo, é como se fosse Eva. E às vezes a gente olha para Eva, para o pecado de Eva, e vê tão grandioso, é porque a gente não está olhando para o nosso, né? E ela fala assim que um pequeno vazamento afundará um navio, e um único pecado destruirá um pecador. Então, às vezes, a gente vê
famílias destruídas, né? Porque às vezes começou ali, ó, com a sutileza, o marido às vezes no trabalho deixou vazar, né, um olhar que passou para o lado, a mulher se apaixonou e aí virou ali um relacionamento, e ele já não consegue mais escapar e aquilo destrói vidas, destrói famílias, os filhos ficam todos separados e assim vai. E assim é um vazamento, né? A gente vê às vezes, a gente sabe, né, um pequeno vazamento, o estrago que faz, né? Esses dias a caixa d'água aqui estava com um pequeno vazamento num cano que levava água. Quando eu olho um dia, eu estava tomando água assim, quando eu olhei para o teto estava começando a manchar de amarelo. E aí você fala, nossa, um pequeno vazamento, um pinguinho estava fazendo uma poça ali, e assim é o pecado, né? Então, a forma certa de enxergar a verdade a respeito do pecado é vê-lo através da luz de quem é Deus. No livro, ela já falou, no capítulo anterior, não sei se você lembra que ela falava assim: para eu saber aquilo que é certo ou não, eu penso assim, tá na Bíblia? Deus se agradaria disso? Então é certo. Ah, ou então não tá na Bíblia? Não é certo. Então eu não devo ficar arrumando conjecturas para eu pecar, para eu achar, para eu viver aquilo ali. Eu devo pensar e falar: olha, é fato que existe? Não, não existe. Então eu não vou fazer, né? Então, às vezes também ela fala um outro tópico assim que diz assim: Deus não pode perdoar o que eu fiz. Então, às vezes, o que que acontece? Às vezes a pessoa ela vai indo, né? Ela mesma não perdoa-se. E na Bíblia não tem nenhuma parte da Bíblia que fala que nós devemos nos perdoar a nós mesmas, mas sim que Deus deve nos perdoar. Olha que interessante, né? E às vezes nós estamos carregando um pecado da culpa, né? Pecado não, nós estamos carregando o sentimento de culpa, vergonha, né? E aquilo vai nos fazendo sem coragem para nos abrir, para dividir aquilo que a gente está pecando. E às vezes a gente vai caminhando sozinho e a gente se sente muito enfraquecido. Né? Eu gosto sempre de falar a respeito de um pastor que fala que esse pastor ele começou a pecar, né, com uma secretária tal lá da igreja e ele não tinha coragem de expor o que ele estava sentindo, aquele algo novo, né? Porque ele achava que ia ser muito grande. As pessoas olham para a vida de um pastor, né? E ele se sentiu muito envergonhado. E aí, por o fato dele não dividir, aquilo foi crescendo, 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 né? E a Bíblia fala, né? Porque nós devemos dividir um pouco as nossas cargas. E às vezes, se a gente divide, a gente tem o outro para falar, não, olha, não, não, isso daí não vai por esse caminho, né? E às vezes a gente vai se sentindo culpado, né? E aí nós mesmos temos, às vezes, a dificuldade de aceitar a misericórdia e o perdão de Deus, de tão culpado que a gente se sente. Sabe aquela pessoa que é tão perfeccionista, ela é tão cega, às vezes, ela foi criada de uma forma tão rígida, que às vezes ela esquece que ela é humana. E quando ela erra, ela cai, e Satanás ele pega todo aquele perfeccionismo dela para pegar, injetar e falar assim: olha, você errou. E aí a pessoa se sente tão culpada, que aí ela cai e ela fala: olha, não tenho mais jeito para isso que eu estou fazendo, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Ela fala assim, ó, às vezes tem pessoas que têm dificuldades de aceitar o perdão de Deus, sentem que para serem restauradas, a benevolência e a comunhão de Deus, elas devem fazer algo como se fosse pagar penitências, ou então boas ações para que Deus as perdoe, esquecendo, anulando o sangue que foi derramado na cruz, né? Então, uma coisa é muito interessante, né? Às vezes a gente vai vivendo e a gente se esquece de pedir perdão para Deus, às vezes pelas nossas atitudes. A gente para de olhar para as nossas atitudes e às vezes a gente só fica olhando para o pecado do outro, né? A gente é rápido para mostrar. E ela vem falando exatamente isso. Às vezes são mentiras que a gente acredita a respeito do pecado, né? Então, assim, Romanos 3:25 diz assim: a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, a partir daquele momento, Deus lava, Deus limpa. Então, assim, se às vezes você anda aí culpada por alguma questão,
busque se abrir com alguém, divida aquele pecado. Se você não quer dividir, chega diante do Senhor e fala: Senhor, olha, eu me senti assim, eu pequei, olha, meu coração está dessa forma, né? Esses dias eu tenho orado, olha só, vou confessar um pecado horroroso meu. E eu ando muito cansada, sabe? Muito cansada. Já falei aqui para vocês que eu entrei na menopausa. E, gente, eu tô muito cansada e aí eu só falo disso, só penso, minha cabeça só fica nisso. E aí, esses dias eu tava pensando, né? E aí, hoje, até uma irmã tava falando que o pecado, hoje, a gente chama a preguiça de procrastinação, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, eu tô procrastinando, ah, eu tô, né? A gente procrastinar é você tá deixando para fazer aquilo depois. E a real, você tá com preguiça, né? E eu fiquei pensando, eu acho que eu ando muito preguiçosa, sabe? E aí, então, esses últimos dias eu tenho orado e falado para Deus, Senhor, me ajuda, me dá força, porque eu acho que eu estou me escondendo atrás de algumas sensações da menopausa, sabe, assim, para eu ficar ali, ó, tranquilona, né? Então aí eu falo, meu Deus, né? Porque eu tô muito mole, eu não, parece assim que eu não tô mais assim com aquela vitalidade toda que eu tinha. E aí eu fico pensando, mas não é possível Deus dar a menopausa pra gente e eu ficar, sabe, com a carecada do jeito que eu tô e ficar toda hora falando e sabe, me escondendo atrás disso. Então eu tô orando, falando, Senhor, tira esse pecado da preguiça de mim, né? Porque eu tô muito mole mesmo, né? Tudo bem que eu tô em reforma desde o começo do ano. O pedreiro terminou faz alguns dias. Hoje foi o último dia do pintor, do eletricista. Então, assim, eu sei que cansa, né? Limpar e toda hora tá sujo. Mas eu falo, não, Senhor, arranca isso de mim, que eu não quero pertencer, não quero ficar preguiçosa, né? Porque eu sempre tive muito ânimo. Então, a gente precisa parar e falar, Senhor, som do meu coração, né? Ela fala que uma outra parte do livro, ela fala assim, não sou totalmente responsável por minhas ações e reações. Ela vai falando o quê? Ah, mas eu sou assim, ah, porque também é uma reação que eu tive com aquela pessoa, né? E aí ela fala, Deus não os abordou como uma unidade em família, Adão e Eva. Ele não disse assim, olha, o que vocês fizeram? Né? Então ele não fala, ah, o meu pecado é em relação ao que o outro fez para mim. Deus foi lá e falou, Adão, o que você fez? Eva, o que você fez? Né? Perguntou distintamente, né? Indistintamente, né? Para cada um ele fez uma pergunta. Então, às vezes a gente acha que a gente está pecando. Ah, eu peco porque o meu marido também ele me irrita, né? Ele me irrita bastante. Aos meus filhos, nossa, também eu tenho que fazer tal coisa com os meus filhos, né? Porque eles me irritam, eles me tiram do sério. E às vezes a gente se esquece que a gente é ali uma testemunha viva, uma guardiã do nosso lar, uma mulher que deve buscar sabedoria, né? Então, assim, o nosso pecado não tem que depender do outro. Ah, eu tomei uma fechada. Gente, eu também não aguento. Né? No trânsito eu não aguento, eu também é difícil me segurar, né? Ah, eu estava na fila do mercado, entra aquele estrupício na minha frente, aí não tem como também não perder a paciência, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que depende daqui, porque Adão e Eva, eles escolhem jogar o jogo da culpa, ela fala no livro, em vez de assumir a responsabilidade pessoal por suas ações. Você comeu da árvore? Deus, ele pergunta, e a resposta de Adão foi: a mulher me deste, né, da árvore, e eu comi. E aí ele pergunta para Eva: o que você fez? A serpente me enganou e eu comi, né? Então, às vezes, a gente vai também sem perceber, a gente vai passando, né? Olha, meu marido, olha, mas lá no meu trabalho também eu não vou ficar feito uma escrava lá, ninguém faz nada, eu vou pegar e vou ficar. Sim, a gente tem que fazer a diferença, né? A gente é sal e luz, a gente tem que trabalhar de forma digna, de forma direita, e Deus vai nos honrar. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente não acaba não ligando muito a responsabilidade para o pecado. E às vezes, né, ela fala aqui no livro que às vezes as pessoas elas vão ficando deprimidas, né? Porque às vezes é um pecado mal solucionado, sabe? E às vezes a pessoa ela vai se deprimindo e ela esquece, né, de dar nome exatamente ao pecado, que é, por exemplo, esse exemplo que eu dei
da preguiça, né? Às vezes a pessoa, ela vai ficando ali, ela fala, ai, poxa vida, eu tô sem dinheiro, aí ela vai ficando deprimida porque ela quer gastar, 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 e ela fica ali, sabe, deprimida, ai, eu entrei numa depressão, lógico que depressão tem, depressão química, isso, aquilo, mas às vezes a pessoa, ela tá tão triste, né, porque, ah, eu queria estar em tal lugar, queria estar em tal, e ela se esquece, né, ah, poxa, eu não tenho dinheiro para isso, essa não é a minha realidade. Né? Então, ela não pega a responsabilidade para ela, ela vai sempre colocando no outro, assim como às vezes no casamento, né? O casamento ele faz parte de duas pessoas, né? Tem gente que às vezes fala, ah, meu marido chegou de repente e falou, olha, eu não quero mais. O que será? Será que é dali, né? Será que a cabeça dele virou ou será que eu também contribuí? Então, ela fala a respeito disso, que há uma responsabilidade. Ela fala que raramente as pessoas é, é, se responsabilizam pelos pecados que elas cometem, que são os resultados dos problemas da sua vida. É isso que ela vem mencionando. Então, o pecado e o arrependimento são os únicos motivos de esperança e alegria. Então, quando eu me responsabilizo, eu peço perdão pelo meu pecado e Deus vem e apaga aquilo e eu consigo subir um degrau na minha vida. Agora, se eu não me responsabilizo, eu fico sempre jogando a sujeira para baixo do tapete, a imundície vai estar ali na minha vida. Então, eu devo ter clareza, tá? Um outro tópico que ela fala, eu não consigo caminhar com uma vitória consistente sobre o pecado. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 7:21, diz assim: desse modo descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo, desgraçado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E às vezes ela vem falando que nós, né, às vezes qualquer pessoa que é um verdadeiro filho de Deus recebeu uma nova criatura, uma natureza que deseja obedecer a Deus. E no fundo, todo verdadeiro crente quer viver uma vida que agrada a Deus. A pessoa que não tem esse desejo deve se converter, deve se perguntar, né? Será que eu me converti de verdade? Né? Por quê? Porque a nossa carne, ela tem que sempre travar uma guerra com, com o espírito, né? Se a gente não sente isso que o apóstolo Paulo menciona aqui, a gente deve começa a perceber, começa a falar, Senhor, olha, eu não estou me arrependendo, o que está acontecendo? Então ela fala aqui uma parte que eu vou ler que diz assim: o espírito diz, perdoe, a carne diz, guarde rancor, deixa para perdoar depois, ah, essa pessoa não merece, né? O espírito diz, seja moderado. A carne diz, ah, como que você quiser, sempre o que lhe apetecer, depois você tenta perder. Né? O espírito diz: dê esse dinheiro para alguém que necessita. A carne vem e diz: ah, gasta isso com você, é tão difícil de você ganhar. Né? O espírito diz: passe algum tempo na palavra de Deus e em oração. A carne diz: ah, você teve um longo dia de trabalho, ah, vai ficar um pouquinho na internet, ver um pouquinho de televisão. Né? O Espírito diz: segure a sua língua. O que você está prestes a dizer não é gentil nem necessário. E aí você diz: a carne diz: diga as coisas como elas são, seja verdadeira, né? E às vezes tem gente ainda que fala: ah, não engulo o sapo, não leva o sapo desaforo para casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado e o nosso espírito, ele vai estar sempre ali, ó, brigando com a nossa carne. E se você não tem isso, peça a Deus, porque isso é maravilhoso, né? Isso é o que vai nos corrigindo dia a dia. Então, lembre-se de que aquilo em que acreditamos determina a nossa forma de viver. Se acreditamos que iremos pecar, nós o faremos. Se acreditamos que temos de viver em cativeiro, então viveremos. Se acreditamos que não podemos viver vidas vitoriosas, nós não podemos. Então, se eu acredito, olha, Senhor, através do teu Espírito Santo, igual eu tenho orado, Senhor, tira minha preguiça, Senhor, tira minha preguiça, me liberta dessa preguiça. Senhor, o que está me pegando? Da onde vem isso? Então, se a gente tem que, sabe, se você ali
Se você acredita que você fala, ah, não, olha, eu estou realmente numa menopausa, ah, minha perna dói, meus braços dói. Eu falo, Senhor, eu tenho toda hora vontade só de ficar deitada, não é possível. Já fiz exame, já vi vitamina D, já vi isso, já vi aquilo, não é. Só pode ser que Satanás está incrustado em mim, assim, não, sabe? Acabando comigo, o que é isso, né? Então a gente precisa reagir, né, a tudo isso, né? Então, às vezes, aqui ela fala assim que nós estamos atormentadas pela culpa quanto à questão do pecado. E em muitos casos, eu acredito que isso se deva ao fato deles nunca terem realmente se arrependido por seus pecados. Às vezes a gente vai se sentindo culpada, como Judas, né? Judas, ele não se arrependeu literalmente do pecado, né? Dele ter ali entregue Jesus, trocado a liberdade de Jesus por umas moedas. Então, às vezes, a gente vai se justificando, a gente vai vivendo uma vida religiosa, né? E a gente vai buscando ser bondosa, mas se arrepender mesmo, a gente não tem se arrependido. Então, ela fala assim: resolva isso antes de você ir dormir hoje, antes de você passar para um próximo capítulo. Reconheça diante de Deus que você pecou contra a lei dele e que não pode se salvar. Agradeça-lhe por enviar Jesus para tomar sobre si a punição que você merecíamos, morrer sobre o pecado. E eu quero orar com você nesse instante. Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por esta palavra, onde o Senhor vem falando sobre o pecado, parece uma palavra tão fácil e tão corriqueira que nós ouvimos, mas às vezes ela é tão difícil de viver, Pai. Ela fala a respeito dos pecados que nós vamos vivendo e que muitas vezes vai parecendo tão natural nas nossas vidas. Nos instrui, Pai, com a tua palavra, através do teu Espírito Santo, como mulheres, a estarmos atentas à voz do teu Espírito Santo, para que não venhamos a pecar, não venhamos tornar no automático as nossas vidas. Sinaliza para nós, Pai, nós queremos agradar ao Senhor, queremos cada dia ser mulheres melhor. Por isso, Pai, nos sinaliza quando nós estamos pecando ali no nosso pensamento, nas nossas atitudes no nosso dia a dia. Às vezes nós estamos fazendo as questões da nossa casa tudo meio meia boca. Às vezes a leitura da palavra, às vezes as nossas orações têm sido tudo meia boca, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos pessoas melhores, que este livro venha para instruir a nossa vida, a nossa mente, mudar a nossa vida e nos fazer pessoas melhores. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês.